Bom dia, boa tarde, boa noite, se espirrar, saúde! Canal do Mandi chegando nessa segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021. E vamos falar de um vídeo que rendeu muito aqui, que foi a transferência do PP para o Porto, né? Do formador, quem tem direito, quem não tem. E hoje a gente vai fazer mais um vídeo nisso, mas falando do Brenner, atacante que estava no São Paulo, destaque do Campeonato Brasileiro, e que rumo à Major League Soccer, a MLS. Ele acertou com o Cincinnati, que é um time não muito velho dos Estados Unidos. O que tem a ver? Você está vendo pela thumb aí que isso, a venda do Brenner, interessa diretamente ao Fluminense. Pouca gente se lembra, né? Quem não é tricolor, o tricolor com certeza lembra, mas quem não é tricolor, o Brenner, em 2019, teve uma passagem de alguns meses pelo Fluminense de apenas 6 jogos. E graças a isso, essa transferência do Brenner, cerca de 3 milhões de dólares, podendo se tornar 15 com atingimento de metas, renderá ao Fluminense um montante. E um montante que, para vocês terem ideia de como ajuda uma categoria de base. Antes de mais nada, peço para você se inscrever aqui no canal do Mandi, ativar o sininho e ajudar a gente a continuar crescendo rumo aos 1.000 inscritos. Temos um salto aí nos últimos 3 meses, 3 meses, de 200 e pouco para 800. Passamos dos 850 e vamos lá, rumo aos 1.000 inscritos. Brenner, no Futebol Clube Cincinnati, no FC Cincinnati da Major League Soccer. Brenner, né, esse é um trabalho muito legal do Diniz, de recuperação do jogador. O Diniz fez o Brenner jogar bola nessa temporada atual, 22 gols em 44 jogos, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, né, não liderando a artilharia, mas na tábua dos principais. E o jovem, de apenas 21 anos, está arrumando para o futebol dos Estados Unidos, o mercado que não é um mercado para um jogador que vislumbra a seleção brasileira, time top da Europa, não é um mercado para isso. É um mercado que, para ganhar dinheiro, essa é a verdade. É uma liga muito fraca, uma liga, na minha opinião, uma liga quase que semi-amadora, parece até outro esporte, você vê nos jogos da Major League. Só que eu gosto de ver, porque é um futebol solto, um futebol mais leve, tem gols, mas é uma liga de segundo para terceiro nível do futebol mundial. A Liga Mexicana, a Liga Brasileira, a Liga Argentina e até a Liga Uruguaia são mais fortes que ela aqui nas Américas. Mas, falando disso, né, falando dessa passagem do Brenner no Fluminense, uma passagem de pouco mais de 6 meses, né, ele chegou já no final de maio ao Fluminense, numa negociação em que o Marquinhos Calazans estava indo em definitivo para o São Paulo, já tinha um pré-contrato, mas no meio disso tudo, o São Paulo, para agilizar a liberação, mandou o Brenner para o Fluminense. Foram 6 jogos nesses pouco mais de 6 meses, 3 como titular, nenhum gol. E tem um detalhe, nessa temporada o Fluminense teve 3 treinadores: Diniz, Oswaldo de Oliveira e Marcão. O Brenner só jogou com o Fernando Diniz. Não jogou nem com o Oswaldo e nem com o Marcão. Chegou a ser relacionado com as 5 ou 6 partidas, mas sequer entrou em campo. Eu considero uma temporada péssima, para ruim, para não falar outra coisa. Um ano para o Brenner jogar no lixo e esquecer, porque foi horrível esse 2019. Mas, para o Fluminense, isso creditou a ele o direito de ter 0,31% de qualquer transferência para o exterior. Mandi, 0,31% no universo de tantos milhões de dólares. O que dá isso em real aí? Isso rende ao Fluminense quase 250 mil reais. Você vai falar, 250 mil é pouco mais da metade do salário do Fred, né? O Fred reajustou. Ele veio para o Fluminense num acordo, hoje recebe pouco mais de 400 mil, mas o Fred, a ideia do mecanismo de solidariedade é justamente essa, de dar um dinheiro para o clube que participa da formação, dar entre aspas, né? E fazer ele investir esse dinheiro, né? Estimular ele a investir esse dinheiro na captação de novos jogadores. Só um exemplo: o Fluminense, na negociação do Pedro com o Flamengo, o Fluminense tem direito a 2,8%. É muita grana.
do Pedro que o Flamengo comprou agora da Fiorentina, em definitivo, né? E foi para o Fluminense. Para vocês terem ideia, só por ser o formador do Pedro, né? O Fluminense conseguiu pegar quase 2 milhões de reais, 2 milhões e meio, mas tem uma parte que já era do Fluminense, né? Então dá para você conseguir quase 2 milhões de reais que entraram nos cofres do Fluminense. E aí você fala, pô, mas pouco, quase 250 mil, pode chegar a 280 para o combatimento de meta. Para você ter ideia, o Fluminense gasta um pouco menos que isso para manter o time sub-23 em atividade. Paga quase 2 folhas de todo o time sub-23 do Fluminense, esse montante que ele vai receber da transferência do Brenner. O Fluminense tem um trabalho de base de referência no Rio de Janeiro, no Brasil e na América do Sul, em Xerém. O Fluminense é uma fábrica de fazer jogadores. Todo ano surge 3, 4, 5 moleques aí. O Fluminense pega, vende, faz dinheiro. Se o Fluminense tivesse um controle, uma administração melhor, estaria muito melhor financeiramente. Nos últimos anos, você tem o Gerson e o Pedro, que são destaques do Flamengo hoje, saíram da base do Fluminense. Os dois saíram da base do Fluminense. O Pedro passou também pelo Sul, pelo Duque Caxiense, foi dispensado lá atrás pelo próprio Flamengo, mas se você vê, é trabalho de fomentar. O Fluminense tem no time principal o Luiz Henrique, que apareceu essa temporada, muito bom jogador. No time sub-23, que foi semifinalista do Brasileirão de Aspirantes, o Fluminense tem o John Kennedy, que já chegou até a estrear como titular no Campeonato Brasileiro Principal. O Weasley, que é o capitão do time sub-23 do Fluminense, jogou poucos minutos no time principal, está sendo preparado, ele tem contrato até junho, já está renovando com o Fluminense. Ele tem 2 propostas por empréstimo, inclusive, para poder disputar nessa primeira parte do ano, porque a ideia do Fluminense é manter o Weasley ainda no sub-23, evidentemente. Se ele continuar mantendo o nível de atuações que ele teve na categoria, ele vai ir para o time principal. Mas isso é só um exemplo. O Weasley pode jogar até o Campeonato Carioca pelo Boa Vista. É uma possibilidade, nada definitivo. Mas receber esse dinheiro do Brenner, o dinheiro do Pedro, é um dinheiro que entra e estimula o time a fomentar a categoria de base. Repito, 250 mil reais para um time de Série A representa isso aqui no orçamento. Mas se você pegar isso no orçamento de sub-23, de sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, isso é um puta de um dinheiro. Dá para você fazer bastante coisa. Tem time que é formador que, se bobear, gasta de 250 mil por ano para manter uma boa estrutura de base. Né? Estou falando de um time de menor investimento. Times menores, para vocês verem a importância. Não são só 220, 250 mil reais, é muito dinheiro para uma categoria de base. Você consegue dar uma estrutura para um garoto desse desenvolver, você consegue fazer esse garoto ter poder chegar ao seu ápice na categoria bem mais rápido, contratar profissionais, treinadores, preparadores físicos, fisiologistas, nutricionistas, psicólogos. Dá para você montar uma estrutura. E foi por isso que a FIFA criou esse mecanismo de solidariedade. Brenner e Pedro são 2 no universo de centenas do Fluminense. O Wellington Nem, que agora até está sem clube há alguns anos, foi destaque no Fluminense. O Birubiru, que começou no Nova Iguaçu, teve problema do coração, também foi destaque do Fluminense. O Thiago Silva foi dispensado da base do Fluminense, mas é jogador que começou ali em Xerém, o Marlon, um zagueiro que foi para o Barcelona e voltou. O Fluminense é um dos clubes que mais arrecadou com venda de jogadores para o exterior nos últimos 5, 6 anos. E além de todos esses, aí você teve o Marcos Paulo, que acabou o Fluminense dando bobeira, que acabou acertou um pré-contrato com o Atlético de Madrid. O Evanilson, outro que o Fluminense demorou muito para se mexer e acabou acertando com o Porto. O João Pedro foi vendido para o Watford. Aí você teve num ano lá que foi o Ibanes, o Ayrton Lucas, o Léo Pelé foi para o São Paulo, o Douglas Augusto, que tinha ido para o Corinthians, já foi vendido para a Grécia. Jogadores que rendem grana para o Fluminense. O Wendel foi para o Sporting, está no Zenit. Hoje o Fluminense recebeu sim uma parte muito boa, porque era formador do Wendel quando o Wendel foi vendido. Recebeu do Gerson quando o Flamengo comprou o Gerson. O clube formador é isso aí. Qualquer jogadorzinho que vende lá, sendo bom ou ruim, rende grana para o clube. E é nisso que o Fluminense tem que se preocupar, em fazer dinheiro com essa garotada para conseguir equacionar suas dívidas. E aí, com a dívida equacionada, esse dinheiro entrando e podendo ser usado em contratação de jogador ou de melhoria ainda mais da ótima e excelente
estrutura de Xerém lá no Fluminense, o tricolor pode ter certeza, vai alçar voos ainda mais altos. Show? Espero que tenham gostado do vídeo, deem o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, até a próxima e tchau!